Olá! Na aula de hoje nós vamos tratar dos axiomas de incidência. Primeira pergunta, o que são esses axiomas? Se a gente relembrar lá da aula de História da Matemática no bimestre passado, foi apresentado para vocês um livro chamado Os Elementos, de Euclides. Nesse livro, se vocês se lembram, era um conjunto de 13 capítulos ou livros, né? Em que era apresentada toda a matemática elementar da época de uma forma bastante didática. E também foi considerado o primeiro sistema axiomático. Nessa época, o axioma era definido como proposições evidentes por si mesmas. E Euclides também faz uma distinção de postulados, que seriam proposições aceitas sem demonstrações. Se a gente for olhar hoje, tanto axioma como postulado tem o mesmo sentido. Então, atualmente a gente considera axioma a mesma coisa que postulado e seriam proposições que seriam evidentes por si mesmas sem necessidade de demonstrações. Só um detalhe, atualmente a gente utiliza mais o termo axioma, tá? Postulado não está errado, mas é mais usual utilizar axioma. Bom, uma vez que Euclides estabelece esse sistema axiomático, outros matemáticos vão trabalhando sobre ele, inclusive alguns axiomas, alguns questionam a veracidade, se deveria ser ou não um axioma, tá? E um desses matemáticos foi David Hilbert, tá? Então, no século XIX, ele fez uma rigorosa revisão da geometria euclidiana e propôs a divisão dos axiomas em 5 categorias. Quais são essas categorias? A primeira categoria são os axiomas de incidência. A gente também tem axiomas de ordem, congruência, continuidade e o axioma das paralelas. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar especificamente com axiomas de incidência, tá? E nas aulas subsequentes, a gente trabalha com os demais. Então, quais são esses axiomas de incidência? Bom, esses axiomas se referem a 3 conceitos básicos: ponto, reta e incidente. Então, eu posso dizer que o ponto está na reta, o ponto pertence à reta, ou o ponto é incidente à reta. Para a gente poder pensar e trabalhar com algumas notações, eu vou apresentar para vocês agora uma definição para a gente poder colocar a letra maiúscula, a letra minúscula, como é que vai ser essa interpretação, tá? Como é que vai ser essa notação. Então, primeira definição. Dado um conjunto P de elementos designados por A, B e C maiúsculos, tá? A, B, C, D, chamados pontos, e um conjunto R de partes de P representados por A, B, C minúsculos, denominadas retas, chama-se plano de incidência ao par PR se são satisfeitos os seguintes axiomas. Então, a gente vai denominar os pontos por letras maiúsculas e as retas por letras minúsculas. E a gente está imaginando essas retas como um conjunto específico desses pontos. Qual vai ser o nosso primeiro axioma? Quaisquer que sejam os pontos A e B, se A é distinto de B, então existe uma única reta A, tal que o ponto A pertence a essa reta e o ponto B também pertence a essa reta. Como é que a gente pode visualizar isso? Vamos imaginar aqui um ponto A e um ponto B. E o ponto A e o ponto B são distintos. Então, pelo ponto A e pelo ponto B, eu consigo traçar uma única reta A. Esse axioma é fundamental para a gente começar a construir, fazer os desenhos geométricos, ok? Então, está aqui o primeiro. Bom, esse axioma, né, como Hilbert coloca, ele é o primeiro axioma também que Euclides colocava, tá? Os axiomas de Hilbert, eles são um pouco mais rigorosos, tá? Rigorosos e um pouco mais, talvez, elaborados, com um pouco mais de critério, do que os axiomas de Euclides, porque alguns axiomas para Euclides eram, digamos assim, verdades autoevidentes no sentido de estar no dia a dia. Hilbert já começa a pensar nos axiomas levando em consideração outros tipos de geometria que não euclidiana, tá? Segundo axioma de incidência. Quaisquer que sejam os pontos A e B e as retas A e B, se A é distinto de B e A e B pertence à reta A e à reta B, então a reta A é igual à reta B. Então vamos imaginar quais que sejam os pontos A e B. Se o A é distinto de B, tanto A quanto B pertencem à reta A.
ok? Como é que ele pode pertencer à reta A e a uma reta B? Somente se a reta A for igual à reta B, se elas forem a mesma. Bom, qual que é o terceiro axioma, então? Qualquer que seja a reta A, existem dois pontos A e B, tais que A é distinto de B, e o ponto A pertence à reta A e o ponto B também pertence à reta A. Então, agora, é um axioma parecido com o primeiro. Então, vamos lá. Temos aqui a nossa reta A, ok? E temos dois pontos, A e B, de tal forma que esses dois pontos pertencem à reta A. O que a gente pode deduzir desse axioma? Para a gente é óbvio, quando a gente traça uma reta, que essa reta precisa ter pelo menos dois pontos, tá? Então, desse axioma, a gente pode interpretar que uma reta é um conjunto de pontos, pelo menos dois pontos. Axioma de incidência 4. Existem três pontos, A, B e C. Visualmente falando, a gente consegue perceber que esses três pontos não pertencem à mesma reta. Então, eu consigo desenhar, existe realmente esses três pontos. Uma outra forma de escrever esse axioma é a seguinte. Existe uma reta A e um ponto A que não é incidente à reta. Então, existe uma reta A e existe um ponto que não incide nessa reta, tá? Então, tem uma reta e tem um ponto fora dela. Se a gente pensar na seguinte definição, ó, dizemos que um conjunto de pontos P é colinear se existe uma reta A tal que esse conjunto de pontos P está contido em A. Então, vamos imaginar esse conjunto, minha reta A, um conjunto de pontos A, B, C, então D, ou quantos vocês quiserem colocar. Então, esse conjunto de pontos, todos eles pertencentes à reta A, então eu digo que esse conjunto de pontos, que esses pontos são colineares. Então, pensando nessa questão da colinearidade, a gente pode reescrever o quarto axioma da seguinte forma. Existem pelo menos três pontos não colineares, tá? O que é uma verdade, porque eu posso pegar um outro ponto E e colocar aqui. Dois pontos passariam pela reta, um terceiro estaria fora dessa reta, então, portanto, não colinear. Bom, uma vez definido esses quatro axiomas, a gente começa a pensar em outras proposições que devem ser demonstradas a partir desses axiomas, tá? Vou apresentar para vocês, então, uma proposição e a gente vai olhar como essa proposição se encaixa, como ela pode ser demonstrada a partir dos quatro axiomas que foram apresentados. Então, vamos imaginar. Para todo ponto B, existem pelo menos duas retas distintas passando pelo ponto. Então, vamos imaginar, pelo ponto B, existem duas retas, vamos chamar aqui reta A e reta B, que passam por esse ponto. Pelo menos duas, porque a gente consegue perceber B, C, opa, vou desenhar um ponto um pouco maior aqui para ficar mais fácil, né? Posso fazer uma reta D, ok? Então, pelo menos dois. Como é que eu demonstro essa proposição utilizando os axiomas anteriores? Vamos lá, então. Se a gente olhar pelo axioma 4, o axioma 4 dizia, existem três pontos que não pertencem a uma mesma reta. Então, vamos chamar esses três pontos de A, B, C. Vou colocar aqui. Os pontos A, B e C. Opa. Colocando aqui. Acho que o ponto C não quer aparecer. Vamos colocar ele mais para cá. Pronto. Existem três pontos que não pertencem a uma mesma reta. Então, chamados ABC. E aí a reta a gente pode traçá-la da maneira que for mais pertinente. Mas vamos olhar aqui o axioma 1. O axioma 1 dizia, quaisquer que sejam os pontos A e B, se o A é distinto de B, então existe uma única reta A, tal que o ponto A pertence à reta A e o ponto B também pertence à reta A. Então, pelo ponto A e B, pelo primeiro axioma, eu consigo traçar uma reta A. Se a gente fizer o mesmo princípio, utilizando para os pontos B e C, pelos pontos B e C, eu também consigo traçar
uma única reta, vamos chamá-la de reta B, ok? E uma vez tendo esses dois axiomas, a gente consegue ver que pelo ponto B passam duas retas. E aí eu posso pegar um outro ponto D aqui, que seja, um outro ponto D aqui, que seja não colinear com A e B, ok? E aí, pelo primeiro axioma, também traçar uma reta que passa por B e D. Vamos chamar de uma reta C. Então, eu tenho pelo menos duas retas que passam pelo ponto B. E a gente consegue aí fazer a demonstração dessa proposição. A brincadeira nessa disciplina vai ser pegar os axiomas que a gente for trabalhar nas videoaulas e utilizar esses axiomas para demonstrar alguns teoremas. Tá? Então, essa disciplina ela vai envolver bastante raciocínio lógico. E é isso que a gente vai desenvolver como objetivo final da disciplina. Bom, esses axiomas, como é que eu vou trabalhar então essa questão dos axiomas e os teoremas, como é que fica? Vamos pensar nos axiomas como sendo um conjunto de regras, ok? Pensa num jogo de futebol, de basquete, de vôlei, jogo de tênis. Esses jogos têm um conjunto de regras, tá? E a gente vai chamar de modelo o jogo, vamos colocar assim. A gente vai chamar de modelo uma interpretação do sistema com significado específico. Uma situação em que as regras são obedecidas. Então, os axiomas seriam as regras do meu jogo. E o meu jogo seria o modelo no qual aquelas regras vão ter que ser obedecidas. Tá? Por que isso? Uma vez que você define os axiomas e começa a olhar os modelos, uma vez que, digamos assim, você pegou esses axiomas e provou os teoremas uma vez, toda vez que você tiver um modelo em que aquelas regras se apliquem, os teoremas passam a ser verdadeiros. Então, no que eles facilitariam a vida? Imaginem o seguinte, os matemáticos vão lá e estabelecem um conjunto de axiomas, então eu tenho um conjunto de regras. E aí eu tenho uma situação, um jogo, né, uma situação real, em que aquele conjunto de regras é verdadeiro. Então, todos os teoremas que são provados para aquele conjunto de regras vão ser válidos para aqueles modelos. Então, o trabalho de engenheiros, físicos, economistas se torna muito mais tranquilo, porque eles não precisam ficar provando os teoremas toda vez que tem um modelo diferente. Basta que esse modelo, vamos colocar assim, possa ser usado aquele conjunto de axiomas, aquele conjunto de regras, então todos os teoremas passam a ser verdadeiros, né, para aquele modelo. Bom, e aí, como é que fica a questão do teorema? Bom, uma afirmação, uma proposição qualquer, ela é ou não considerada um teorema? Em que momento ela vai ser considerada um teorema? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai testar essa afirmação, essa proposição, em vários modelos. E se ela for verdadeira nesses vários modelos, então ela é um teorema. Ok? E se ela não for verdadeira em um desses modelos, aí deixou de ser um teorema. Então, na próxima aula, a gente vai começar a brincar com os demais axiomas, tá? O de ordem, congruência, axiomas das paralelas, e a gente vai começar a tentar estabelecer aí um raciocínio lógico utilizando esses axiomas para provar alguns teoremas. Ok? Então, por hoje é isso. Até a próxima aula.